Ok? Os primeiros segundos para a sincronização. Boa noite à classe que está aqui. Meu nome é Renato Erich Kleiber, sou professor aqui do curso de Administração de Empresas da Faculdade Pascoal Dantas. Aqui é a nossa aula sobre contabilidade de custos. Nós vamos tentar dar uma sequência naquilo que nós começamos a ver no vídeo anterior. Nós vimos o exercício 1, hoje veremos o exercício 2, que já deve estar no seu vídeo aí mostrando. O que nós queremos aqui é expandir um pouco mais o conceito de custos por absorção. Então, inicialmente, nós vamos entender quais são as informações que nós recebemos dessa empresa. A empresa chama Perfex e ela tem um único produto. Para a simplificação nossa daqui, é o Grand Perfex 1000, que apresentou no seu balancete mensal as seguintes informações. Todos os valores aqui estão em reais, eu não coloco centavos para facilitar a nossa vida. Caixa, ele apresentou um saldo de 200 mil no final do mês. Estoque de matéria-prima, ele apresentou um valor de 20 mil. O estoque de produtos em processo, tá? Nós vamos acompanhar aqui, 12 mil. Enquanto que o estoque de produtos acabados, que compunha-se de 120 unidades físicas, tá? Ele tinha um valor de 12 mil reais. Os equipamentos fabris dessa empresa estavam em 216 mil, os móveis e utensílios do escritório em 48 mil, e o capital social dessa empresa era de 508 mil. Durante o mês, esse mês que a gente vai estudar, aconteceram os seguintes eventos. Primeiro, ele comprou matéria-prima à vista, pagou 39 mil. Pá! Também pagou fretes para trazer aquela matéria-prima que veio do fornecedor para a nossa fábrica por 1.000. E a produção foi no estoque e falou, olha, me baixe 44 mil de estoque. Então essa é uma baixa de matéria-prima que foi colocada para a produção trabalhar. A mão de obra direta, aqui vocês podem ver, 50 mil. Ao passo que a mão de obra indireta custou 37 mil nesse período. Tivemos o pagamento de seguros nesse mês de 200 reais e o pagamento de energia elétrica de 800 reais. Também tivemos a compra de diversos materiais que foram consumidos pela fábrica no valor de 1.000 reais. Temos uma informação aqui, ó, depreciação. A depreciação dos equipamentos fabris é feita a taxa de 10% ao ano. Está faltando valor, né? A depreciação dos móveis e utensílios da administração, também 10% ao ano. Falta o valor aqui que nós vamos ter que achar. As vendas que ocorreram nesse mês são de 200 mil. Os vendedores receberam ao total de salários de 7 mil e os salários administrativos foram de 6 mil reais. Apurou-se que o estoque final dos produtos em processo, então produtos em processo, era de 16 mil. E o de produtos acabados era de apenas 10 mil. E esses 10 mil aqui, eles eram compostos de 100 unidades do Grand Perfex 1000, o produto que nós estamos estudando. Ok? A informação da área comercial chegou aqui, ó. A área comercial também informou que o preço médio de venda de unidades do Grand Perfex 1000 foi de R$ 160 reais por unidade. Com essas informações todas, o que nós estamos pedindo para vocês calcularem aqui com a gente? Primeiramente, o estoque final de matéria-prima. Eu só tinha o estoque inicial, agora eu quero saber o estoque final. Quais os valores das depreciações dos meses, né, que não foram calculados acima, né? Qual o CPV, custo do produto vendido nesse mês? Qual o custo unitário dos novos produtos fabricados, aqueles que foram gerados, fabricados nesse mês que acabou de se encerrar, findo, né? E depois nós temos que elaborar uma DRE para saber se nós tivemos lucro ou prejuízo. Como pano de fundo, deu para entender mais ou menos tudo que nós vamos passar por hoje? Claro que você tem a folha organizada em uma página, todos os dados estão aí. E eu sugiro que você, depois que a gente mostrar essa solução aqui, você refaça isso também na sua residência no fim de semana, pelo menos, aí para você poder fixar. Vai estar à sua disposição essa apresentação no site de materiais da instituição. Eu estarei postando isso amanhã. Tá bom? Então você já baixa, já vai estar lá. Alguns devem receber já diretamente por e-mail, que é o mais comum. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu sempre digo é, temos que organizar um plano de trabalho. Eu acho que a primeira coisa é saber onde nós estamos. Nós vimos
as informações que foram jogadas todas aí no na nossa tela, né? No papel que você tem na mão. E nós temos a seguinte proposta de plano de trabalho que eu estruturei. Primeira coisa, vamos calcular o estoque final de matéria-prima. É uma das coisas que foi solicitado no nosso exercício aqui, né? Depois, vamos montar a tabela de saldos dos estoques. Já tínhamos no exercício anterior a tabela fornecida. Dessa vez nós temos que montá-la. Ela não está pronta. Ela está incompleta, aliás. A gente vai ter que interpretar para conseguir novas informações. 3. Vamos calcular a depreciação mensal dos equipamentos da fábrica, os equipamentos fabris. Depois podemos fazer a mesma coisa para os móveis e utensílios que são do escritório. Por fim, nós vamos fazer a separação de custos de despesas. Vamos verificar item a item do que nós recebemos de informação e levantar quais são custos e quais são despesas. Depois, as despesas, dos custos diretos, nós vamos separar o que é direto daquilo que é indireto. Então, por isso você pode perceber que nós fizemos no passo 5 a separação de custo e despesa e deixamos as despesas agora de lado. Elas vão voltar ainda, tá? Mas para custo eu preciso somente de custo mesmo. Tá? Diretos e indiretos foram separados. Calculo o meu custo da produção, para depois poder chegar no meu custo da produção acabada. Em seguida, o custo dos produtos vendidos. E temos que aí deduzir quantos produtos acabados foram produzidos. Essa informação também o texto não nos apresentava. E sabe por que eu preciso saber quantos produtos foram acabados? Porque eu preciso calcular o custo unitário desses novos produtos. Então, se eu tenho o produto acabado, a informação do custo no CPA, no custo do produto acabado, eu preciso dividir pela quantidade, senão eu não sei qual foi o valor médio, concorda? Acho que isso é meio... Vocês podem falar também, apesar da gravação, gente, por favor. Não deixa de ser uma aula normal, senão quem está vendo a aula aí vai pensar que vocês nunca participam. Na sala vocês participam muito, é que estão no estúdio aqui, né? E depois nós vamos montar a nossa DRE, finalmente, para depois saber se o LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda, se ele foi lucro ou se ele foi prejuízo nesse mês. Se algum aluno, depois a gente pode chamar alguns alunos aqui, a sugestão de alguns ajudarem a resolver aqui na lousa, pode ser também isso também, né? Mas aí vamos ver, né? Tem só os mais simpáticos, só os mais bonitos, né? Tá bom? Gente, rapidamente. Não vamos assim torturar vocês, tá? Nós queremos agora primeiramente calcular o estoque final da matéria-prima, tá? E eu quero para isso fazer uma analogia, se você já não fez, com a sua conta bancária. Todos vocês têm alguma conta em banco aqui, né? Talvez com muito dinheiro, outros com um pouco menos de dinheiro, né? Mas todos bem, alguns muito menos não, você tem bastante, né? Então, aí nós sabemos que tem bastante dinheiro. Mas como é que você faz isso? Você começa o seu mês com um saldo inicial, certo? Você chega lá dia 1º, bom dia, dia 1º, vai lá no seu extrato lá, valor R$2.000 de saldo. Ô, benção, né? Depois, você sabe que alguma hora você vai ter uma adição. O seu emprego, né, o seu patrão, a sua empresa, vai lhe adicionar valor na conta, não vai? Então, todos vocês aí com salários pompudos, aí de 8.000, 10.000, né? Vocês são administradores, vocês são administradores futuros. Eu tenho que imaginar vocês daqui ao final do curso aqui, né? Então, vocês vão ter entradas. Se aquilo que eu tinha, mais aquilo que entrou, eu somar, que informação vocês recebem? Não, o saldo já estava positivo, né? Já começou positivo, né? As entradas estão aí, são as adições. Gente, se eu, por exemplo, vamos lá, eu vou convidar alguém para passear aqui, vamos lá. Gláucia, tem que ser você, vai. Gláucia, grande empresária. Claro. Bom, a Gláucia tem que ser. Então, não vai me perguntar nada que eu não sei. Não, eu vou falar assim. Não, claro que eu vou perguntar uma coisa importante. Pessoal, se a Gláucia, tá? Ela tem a seguinte situação. Ela começou com aqueles R$2.000 por mês, certo? Tá bom de saldo?
Para você? Tá bom. Tá bom. E o seu patrão vai lá e deposita o seu salário lá, R$8.000. Tá? A pergunta é, imaginando que eu fosse querer tirar alguma vantagem dela, né? Quanto você acha que eu poderia explorar ela? Em quanto? E qual é o máximo que eu poderia tirar de você nesse mês? 8.000? Vocês acham que eu posso tirar 8.000 dela? Se depositou 8.000. Sim, mas quanto você tinha no começo? 2.000. Então qual é o máximo que eu posso explorar ela? 2.000. 10.000. Você quer que eu explore só 2.000, né? Só 2.000. Gente, o que nós temos aqui é o seguinte. Quando eu tenho o saldo inicial acrescentado das entradas, das adições, nós temos o total disponível. Quer dizer, o total disponível que eu posso tirar dela é R$10.000 nesse mês. Eu tenho que esperar outro mês. Se eu quiser tirar 12.000 dela, só posso 10.000 nesse mês e no outro mês eu volto de novo para tirar mais 2.000, não é isso? Sou um bom vendedor, eu vou conseguir vender para você, né? Agora é o seguinte, vamos supor que na realidade, em vez de explorar, eu sou um cara elegante, estou vendendo meu carro usado para ela, né? E eu chego para ela e falo, olha, você vai ter, eu sei que ela ganha R$10.000, né? Ela ganha 8.000, né? Mas ela já tinha 2.000 de saldo. Se ela já tinha 2.000 de saldo e eu quiser vender o meu carro por 11.000, tem negócio entre nós? Só se eu parcelar, né? Mas vamos supor que ela fala, não, Renato, eu quero pagar à vista, não quero ficar endividada, sou uma pessoa correta, não quero saber de dívidas. E ela pede um desconto, e ela chora bastante, né? Sempre, né? Então vamos supor que nós fechamos em 9.000. Tá bom, eu vendo meu carro por 9.000, né? Se eu vender por 9.000, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com quanto? 1.000. Então vocês concordam que se eu tenho do meu disponível, eu tirar aquilo que é uma subtração, que é o valor negociado, vai me sobrar o quê? O meu saldo de final do mês. Claro, nessa nossa brincadeira aqui, ela só está fazendo uma compra de um carro por mês, né? Mas ela tem que comprar alimentos, tem que pagar conta de luz e tudo mais. Imaginando que você comprou o carro de 9.000 por mim e fez uma baita de uma economia em casa e gastou 900 no total. Energia elétrica, alimento, né? Fez jejum esse mês aí para poder pagar, ficar nos 9.000, né? 9.000 era o carro, 900 ela teve no seu consumo normal. Qual vai ser o saldo final dela? 100. Todos concordamos com 100? Ótimo, muito obrigado. Então fizemos um negócio. Obrigada. Gente, da mesma forma como nós aqui ilustramos com a Gláucia na sua conta corrente, tá? Nós também temos a seguinte situação. Isso funciona para os estoques também. Tanto para quantidade como para valor financeiro. Você tem uma situação no início do mês. Vai ter adições. Isso te dá o total que você pode disponibilizar. Disponibilizar para quê? Para vender ou para deixar em estoque. No caso dela, não sobrou R$100? Então o estoque dela caiu um pouco, 2.000 no começo do mês para 100, mas porque ela teve uma compra significativa de um carro por 9.000. Certo? Próximo mês eu vou te dar mais dinheiro, vou vender mais caro esse carro, tá? Mas se eu tiro todas as minhas subtrações no final do mês, eu tenho que chegar a um novo saldo final. Não é assim também na sua conta corrente? Você começa com um saldo inicial, seu salário entra, seu vale entra, você solta cartão aqui, cartão lá, passa aqui, vai no cinema, vai no supermercado, vai num restaurante, vai comprar roupa no shopping, né? E no final do mês você tem um novo saldo, porque todas as suas subtrações aconteceram e você tem um novo saldo final. Isto é a mesma coisa quando você trabalha com estoques. Então, para isso, vamos agora, em termos de quantidade, dizer o seguinte, olha, em termos de dinheiro. Eu não falei no texto que tínhamos um saldo inicial de 20.000? Isso está na folha que vocês têm aí na mão ou naquilo que vocês vão ver no PowerPoint depois em casa. Se eu tinha 20.000 e eu tenho informação de que eu comprei matéria-prima e também um frete, olha aqui, estão percebendo esse vermelho aqui no slide? Por que eu estou juntando os R$1.000? Porque o custo de aquisição de uma matéria-prima é a soma de todo o esforço para trazer até a porta do meu estoque, da minha fábrica. Esse frete faz parte desse esforço. Se eu tivesse seguro, também colocava seguro. Se eu tivesse que pagar um pedágio para trazer no meio do caminho, o fornecedor falou, olha, você traz e você paga o pedágio, paga combustível, paga tudo. Eu teria que colocar mais valor além de R$1.000. Então, no fundo, essa matéria-prima
que na nota fiscal veio escrito 39 mil, por quanto de prática ele entrou nessa minha história aqui? Quanto? Vamos ter que chamar o Marco. Fala alto aí, Marco. 40 mil. Fala alto para todo mundo ouvir aí. Tá bom? Então, na realidade, por isso que a gente fez esse quadro vermelho aqui que você viu no PowerPoint, tá bom? Na realidade, então, eu poderia juntar vários elementos que eu estou somando para chegar no total da minha entrada. Bom, estoque inicial, mais o que entrou, lembrando da história da Gláucia, né? O salário entrou, tem um total disponível. Ou seja, eu tenho um total de 60 mil que eu posso baixar nesse mês para o estoque, concorda? Do estoque. Concordamos com isso? Muito bom. Se nós temos essa disposição no final do mês, agora temos que dizer o seguinte, quanto é que foi baixado para a produção? Você está vendo aí que há uma informação no texto dizendo que 44 mil foi requisitado pelo pessoal da produção para eles poderem trabalhar durante o mês. Quanto é que eu tinha disponível no total? 60 mil. Não significa que foi baixado os 44 mil de uma vez só. Lembra da história de que eu falei que você vai no shopping, compra roupa aqui, aí vai na lanchonete, come um pouquinho ali, depois vai no cinema, depois compra um presente para o professor, né? Um monte de coisa que você vai gastando assim, até um monte de saídas, até que você chega a um saldo final. Aqui é a mesma coisa. Esses 44 mil não significa que aconteceram todos uma pancada só. Eu posso ter tido 12 mil na primeira semana, 10 mil na segunda, 11 mil na terceira e o restante na última semana. Ok? Então chegamos finalmente a um estoque final que é a diferença. 60 menos 44 mil é igual a estoque final de 16 mil. Como nós chegamos ao estoque final? Ficou claro para vocês? Moleza? Não teve dificuldade, né? É só lembrar da história. Lembra da conta corrente da Gláucia que vocês sempre vão acertar. Tá bom? Muito bom. Agora nós vamos montar a tabela dos saldos iniciais, tá? Sempre nós temos aqui uma situação no início do mês e uma situação no final do mês. Em ambiente industrial nós temos a divisão em matéria-prima, produtos e processos e produtos acabados. Pelo menos essas três categorias. Vocês poderão encontrar empresas que vão ter mais divisões sobre estoque, tá? Mas pelo menos essas três têm que existir no mundo industrial. E esse mundo industrial não significa necessariamente uma metalúrgica ou uma autopeças. Pode ser uma padaria, pode ser um restaurante, né? Onde você tem alguma coisa que entra, será transformado para você ter alguma outra coisa diferente na saída. Tá bom? Se você trabalha no comércio, você não tem a fase de matéria-prima e nem processo. Tudo é chamado de mercadoria. Aqui seria o produto acabado, vai. Ele já entra acabado, pronto para vender. Concorda comigo? Muito bom. Então, se nós estamos aqui, quais são as informações que você consegue olhar no começo do mês, né, através da folha que vocês receberam? Talvez algumas não estejam com ela, então eu já vou me antecipar e já vou dizer que você encontra as seguintes informações. Estoque inicial. Esses 20 mil aqui. De matéria-prima. Produto e processo, você vai encontrar 12 mil. De produtos acabados, você vai encontrar 12 mil. Não são os mesmos 12 mil, tá? Os 12 mil são uma coincidência de valor, tá? Mas existem quantidades físicas em processo que valorizaram-se em 12 mil e a valoração dos estoques acabados daquilo de uma outra quantidade deu também 12 mil. Coincidência pura. Ou pegadinha de exercício, se você preferir assim. Tá bom? Não. É a matéria-prima que quando começou dia 1º, você chegou de manhã, já tinha 20 mil. Aí você vai comprar mais 39 mil, mais 1.000 de frete. E depois os 44 mil, que foram tirados daqueles 60 mil. Lembra da disponibilidade total que você tinha? Isso é que foi retirado. 44 mil vai dar um final que nós já sabemos. Acho que já não precisa nem antecipar, né? Você já sabe que dá 16 mil, tá? Ok? Tudo bem. As outras informações você também está recebendo elas ao longo do texto, tá bom? Então, a primeira, você tem que montar essa tabela. Você não tinha a informação dos 16 mil no começo do texto. Você foi lá e calculou naquele passo inicial, porque eu estou no passo 2, olha aqui. Estou no passo 2, certo? No passo 1 eu calculei esses 16 mil.
Esses outros 16 mil, coincidência de valor de novo, já estavam na informação do texto. Os 10 mil também. Então agora eu tenho a minha tabela dos saldos de estoque, tanto inicial como final, devidamente montados e devidamente prontos para a gente continuar as contas. Depreciação, muito bom. Então você deve agora lembrar um pouco das aulas de contabilidade lá, que vocês tiveram com o professor Ivo, se não me engano, né? Então você já teve o professor Ivo, vocês vão matar isso brincando comigo, né? O que você teve de informação? Que o equipamento fabril estava com valor de aquisição de 216 mil, certo? Moleza? Estava informado no texto. O que mais que o texto informa? Que há uma taxa de depreciação de 10% ao ano, não é isso? Então, se eu pegar 216 mil e multiplicar por 10%, você sabe fazer essa conta na sua calculadora, não sabe? Você vai pegar 216 mil, multiplica 0,1, igual. Ou se a sua calculadora tiver porcentagem, você vai escrever 216 mil vezes 10% igual. E ele vai dar 21.600. Mas, gente, essa depreciação é anual. Não é isso que nós falamos? O nosso estudo, ele é anual? Ele é mensal. Então, eu vou ter 21.600 num ano todo. Mas eu tenho que agora trazer para a minha realidade mensal, para o meu contexto mensal, para a minha base de cálculo mensal. Isso significa que eu tenho que fazer o que com isso aqui? O que vocês acham? Oh, Ana, você estava perfeita. Ó, foi citar a Ana que falou primeiro, viu? Ela falou que tem que dividir por 12. E se ela fizer esse... ela não chutou nada, ela sabe, ó, Jefferson. Oh. Mas que menino mal, hein? Ô, rapaz. Tá bom. Mas ela dividiu por 12 e a Ana vai obter quanto? R$1.800. Então, por mês, eu tenho uma depreciação de R$1.800 dos equipamentos fabris. Quarta etapa nossa é calcular a depreciação mensal dos móveis e utensílios da administração. De novo, o que você tem no texto? Que tem 48 mil em móveis e utensílios que você tem na sua empresa. Na parte que não é fabril. Na parte que é do escritório. Tá? Depreciação, coincidentemente, também 10%. Eu poderia ter colocado um outro valor aqui, né? Quem sabe num futuro exercício a gente chega e modifica isso aqui para 20%, para 5%, só para você não pensar que tudo é 10%. Tem uma tabela que você tem que seguir. Normalmente o pessoal aqui no Brasil utiliza muito a tabela do imposto de renda, aquela autorizada. Mas gerenciamento você pode ter taxas distintas. Tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, agora não me lembro se é Brasil ou Estados Unidos, agora a diferença é que uma fábrica, um galpão industrial pode ser depreciado, se não me engano, no Brasil em 20 anos e nos Estados Unidos em 40, ou é o contrário. Depois a gente pode confirmar na internet qual que é qual, tá? Então, às vezes, dependendo do ambiente onde você trabalha, você vai usar uma taxa ou outra. Nesse caso aqui, coincidentemente, 10%. Bom, não vou nem perguntar para a Ana, senão vão dizer que eu estou marcando ela. Então, Cíntia, querida, vamos lá. 48 mil vezes o quê? Qual é o valor da depreciação anual que dá aqui? Vamos lá. Olha só, a equipe de universitários está boa aí, né? Só que essa aqui é uma depreciação anual. Tá? Então, para dizer que eu não estou pegando no pé da Cíntia, né? Hoje já peguei demais na primeira aula também, né? Poxa, então vamos lá. Vamos lá, Luciano, como é que eu chego no mês aqui agora? Vamos ver se você estava dormindo, não. Divide por 12, né? Palmas, né? Então ele também vai dividir por 12, que nem o Conselho dos Universitários falou aqui, né? E chegar a um belo valor de R$400 por mês. Foi fácil, né, Luciano? Na próxima eu vou te pegar, né? Tá bom? Muito bom, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos a quinta etapa, que é o quê? Separar custos das despesas. E agora você vai olhar tudo que tem aqui. Primeiramente, todos os custos que você tem relacionados no começo. A mão de obra direta de 50 mil. A mão de obra indireta de 37 mil. A depreciação que você acabou de calcular, né, se não me engano, foi na etapa 3, de R$1.800. Os seguros de R$200 que estavam informados no texto. A energia de 800 também no texto. Material consumido diretamente pela
fábrica 1.000 e aquilo que foi baixado, que foi a requisição da produção de 44.000. E o que sobrou foram outros 3 itens aqui. O salário dos vendedores, 7.000, salários administrativos, 6.000 e a depreciação dos móveis de escritórios de R$400. Tudo bem? Separamos custo de despesa, com aquilo que vocês já viram há várias semanas aqui já com a gente, que é o que é ligado, aquilo que gera receita, é custo, aquilo que é necessário, mas que não gera o produto ou que não gera o serviço é jogado em despesa, certo? Está ligado ao produto que você vai vender, é custo. Produziu? Preciso produzir o Grand Perfect 1.000. Então, está ligado à produção, é custo. Não está ligado à produção, despesa. Joia. Muito bom. Agora vamos fazer aquela separação dos custos diretos dos indiretos, ok? Nós já fizemos aquela separação lá. E agora vamos fazer o quê? Descobrir que os meus custos diretos são de quanto? 50.000 da mão de obra direta e o material direto, você deve ter lembrado que a gente calculava no exercício anterior como sendo o quê? O material direto é estoque inicial mais compras menos estoque final, não é isso? Essa fórmula nunca vai mudar. Só que aqui o que você vai descobrir é o seguinte, mas espera aí, eu não comprei 40.000, 39 mais 1.000, lembra? O frete está junto. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou na minha tabela de estoques e descubro o quê? Que o meu estoque inicial era de 20.000, o meu estoque final de 16.000, as compras estão lá, jogo aqui na fórmula e descubro que deu 44.000. Opa, esse valor eu já conhecia, não conhecia? De onde você conhecia, Michele? Eu vou pegar as pessoas no susto agora, Michele. Quanto é que deu? De onde veio esse 44.000? Pede ajuda nos universitários aí. Do material que foi Isso, valeu, Thiago. Thiago? Corta, não, confundi os nomes aí, né? Thiago tá aqui tá o Alexandre, o Alex, né? É isso? Oi, tô confundindo os nomes aqui, pô, assim não vale. Eu já falei, vou só falar o nome de quem eu conheço, então. Se prepara, você é a próxima. Gente, esses 44.000 são exatamente aquela requisição. Eu só mostrei que a fórmula funciona para você. Se você quiser, já podia usar os 44.000 e pular essa etapa. Não precisava fazer essa demonstração, mas essa demonstração só nos reforça que aquilo que nós tivemos na última aula, a fórmula continua valendo. Ok? Muito bom. Já tenho meus custos diretos. Agora, vou listar todos os meus indiretos. Estão aqui. É o que sobrou dos custos, né? Sobrou 37, 1.000, 1.800, 200 e 800 reais. É isso? Você pega essa calculadora, faz a soma aí. Se você não receber 40.800... O Alexandre está calculando. Deu 40.800 aí, Alexandre? Você confia em mim? Obrigado. Ele calcula, que foi um pouco mais rápido que ele. Ele estava no terceiro número ainda. Né? Muito bom. 40.800 são meus custos indiretos. Temos agora a 7ª etapa, que é calcular o meu custo da produção, ou custo da produção do período, CPP, como está no livro do Eliseu Martins, tá? Bom, para isso, a fórmula é tradicional. Essa fórmula você vai te acompanhar pro resto da vida. O que é o custo de uma produção? É pegar o material direto, mais a mão de obra direta e mais o custo indireto de fabricação. Mais uma vez, você pode ter algumas variações do último nome, que eu chamo de CIF. Você pode ter CIP, custo indireto da produção, ou gastos gerais da produção. Também você vai encontrar essa variação. Mas vamos adotar o CIF, que é mais fácil, tá? É o que pelo menos, onde eu trabalhei, sempre era utilizado. Temos o material direto? Já descobrimos que era 44.000, não é isso? Temos a mão de obra direta? Temos o CIF? Conclusão, é só colocar aqui na fórmula. E aí, quem tá... Só o Alexandre está com a calculadora na mão, puxa vida. Ou é o celular? 134.800, né? 134.800, tudo bem? Ok? Fácil? Foi só somar, não teve nem subtração, nem multiplicação, nem divisão, nem nada. Soma pura e simples. Concluímos a 7ª etapa.
Vamos partir para a oitava, que é calcular o CPA, custo da produção acabada, cuja fórmula é estoque inicial de produtos em processo mais o custo da produção que a gente acabou de calcular e mais o estoque final de produtos em processo. Tá aí, o custo da produção 34.800, já vem vindo da etapa anterior, a etapa 7. Novamente vamos à nossa tabela de saldos de estoques e descobrimos qual é o valor do estoque do inicial de produtos em processo. Vamos lá, antes que eu digite aqui. Vai, Larissa, qual é o estoque inicial de produtos em processo? Bom, a Larissa mudou a voz, hein? Tá bom, mas então volte ao normal, por favor. Quanto que deu? 12 mil. Então deu esse 12 mil. E você pode também já aproveitar e dar o estoque final de produtos em processo? Hã? 17? 16, oh, por favor, hein? Não vamos aumentar. As universidades estão te sacaneando, né? Só para parecer mal no filme, né? Muito bom. Temos as 3 informações da fórmula? É só jogar. 12 mil mais 134.800 menos 16 mil. Calculadora rápida aí, só o Alexandre mesmo, né? 30.800, não é isso? Combinado, gente? Foi fácil esse aqui também? Vamos agora para a 9ª etapa, que é o custo do produto vendido, que é estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA que a gente acabou de calcular, menos o estoque final de produtos acabados. Onde é que temos as informações? O CPA acabamos de calcular, aparece aí no slide, na etapa anterior, e agora os saldos a gente vai tirar da tabela. Então, só para dizer que eu não faço marcação, Jefferson, vamos lá, já que você fala com aquela voz bem alta para chegar no microfone aqui. Qual é o estoque inicial de produtos acabados? 12 mil. 12 mil. E qual é o estoque final de produtos acabados? 10 mil também? Beleza. Temos os 3 valores. Os 3 valores são colocados na nossa fórmula aqui. Conclusão, CPV 132.800. Bateu no teu cálculo, Jefferson? Bateu no teu cálculo? Fala que sim, pô. Ninguém ouve daqui, pô. Tá bom? Joia. Bom, agora a gente vai para uma etapa um pouco mais complicada, a 10ª. Quantos produtos foram fabricados? Nós sabemos valores. Não sabemos valores? Mas agora precisamos da quantidade. Por quê? Porque eu vou ter que depois calcular o meu custo unitário. Então, o custo unitário precisa dividir um valor financeiro pelo total das quantidades que foram produzidas. Só que o texto não dá essas quantidades diretamente. Você tem que deduzir. Mas vamos lá. Você concorda que você tem um saldo final já fornecido? Você concorda que se eu pegar esse saldo final e acrescentar tudo que eu vendi, saldo final, mais aquilo que eu vendi, me dá o quê? A quantidade total que estava disponibilizada. Se o meu estoque final for 0, tudo que eu vendi é o que eu tinha disponível, concorda? Que é o mundo ideal, que a gente sonha, né? Sem estoque final. Produz e já sai vendendo tudo, mas a verdade é que às vezes a gente tem um saldo que fica no estoque no final do mês, no dia 31. Ora, se eu tenho a quantidade total disponibilizada, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu saldo inicial, subtrair, e aí vai dar o quê? A quantidade dos novos produtos. Concordou que eu só inverti? Eu peguei aquela conta, lembra da Glaucia do começo do vídeo aqui? A conta dela, início, mais adições, menos subtrações igual a saldo final? Eu fiz a mesma coisa, só que agora não com dinheiro, com quantidade. E ao fazer isso, nós podemos dizer o seguinte, que a quantidade de novos produtos produzidos é o quê? É pegar o saldo final, mais o que você vendeu, menos o que tinha no começo, dá aquilo que você produziu. Eu só inverti, né, fazendo matemática simples, equação do primeiro grau, aquela coisa bem simples que você deve lembrar do ensino fundamental, tá? Eu só trouxe o estoque final que estava no lado direito da equação e trouxe para a esquerda e levei a quantidade produzida no lugar dela. Só isso, só inverti. Simples e fácil, certo? Certo, Adriana? Adriana não vai pestanejar, né? É isso mesmo. Ótimo. Bom, se a Adriana aprovou, eu posso agora fazer o seguinte.
Tem o saldo final? Tenho. Tem o saldo, tem o saldo final, tem o saldo inicial. Daquela tabela lá nós temos esses valores, não temos? Em quantidade, não daquela tabela do custo, mas temos a informação no texto lá, no começo dado. Temos a quantidade vendida. Opa, parece que ainda está faltando alguma coisa. E se eu não tiver essa quantidade vendida, nada feito, né? E essa quantidade vendida nós temos que agora deduzir, gente. Porque o que o texto fala? Qual é a receita de vendas que vocês têm no texto? 200 mil, certo? Mas existe alguma outra informação importante no texto que talvez vocês agora, por não estarem muitos com papel na mão, não vão lembrar que a área comercial informou um valor médio de preço de venda, certo? E esse valor médio foi de 160. Em média, pode ser que alguns custaram um pouquinho mais, outros menos, mas em média, imagina que todos custaram 160, eu posso saber a quantidade se eu fizer a divisão aqui? Tranquilo, né? A Monique concorda comigo? Se eu fizer 200 mil dividido por 160, você já consegue calcular de cabeça rapidinho ou pega a calculadora? Ah, a Monique está pegando a calculadora. O celular, né? Vamos ver se ela acerta aí. Eu vou fazer suspense, só para ver se ela empata com o meu número aqui. Ela fala 1.250, e é o que nós calculamos. Monique é perfeita. Não resta dúvida, sabe calcular a quantidade vendida quando você tem tanto a receita como o custo médio, ou o preço médio de venda, né? Sabemos então agora 1.250 como sendo o quê? As quantidades que eu vendi nesse período. Pega esse valor aqui e vamos voltar lá para onde nós estávamos. Saldo final. Eu tinha informado no texto que era 100. Mais o que eu vendi. Portanto, qual era o total que eu podia ter vendido no mês? 1.350. Ou seja, tudo que eu vendi, mais aquilo que sobrou, era o total que se os vendedores fossem 100% eficientes, que todas as condições fossem adequadas, que tivesse procura, que tivesse condição de entregar, eu poderia ter vendido 1.350 unidades do Perflex 1000. Gram Perflex 1000. Ok? Mas eu só vendi 1.250. Conclusão, eu tive um saldo final, que foi apurado na nossa leitura do texto, de 120 peças, não tive? O que eu posso fazer agora? Dizer que eu produzi na realidade quantas peças? 1.230. Foi fácil? Assim, depois de mostrado, fica fácil, né? Certo? E de Carlos concorda também? Ou tem alguma coisa a falar contra? É isso mesmo, ele conferiu, ele pegou a calculadora. É bom ter o cara que está olhando tudo aí, que está conferindo os números. Ótimo. Então, 1.230 era uma quantidade que nós precisávamos. Ponto 10 está liquidado. Vamos partir para o ponto 11 agora. Achar o custo unitário médio desses novos produtos. Para achar isso, eu sei que o meu CPA foi de quanto? Está escrito aí, 130.800. Já foi calculado. Então, não estou inventando esse número, eu estou pegando ele de um cálculo que nós fizemos agora há pouco. Então, sabemos o quê? Que a quantidade de produtos acabados no período foi de 1.230. Apareceu aí uma banda amarelinha aqui, né? Essa aqui, ó. Aqui eu tenho quantidade de produtos acabados igual a 1.230. E aqui eu tenho o custo. Muito bom. O que eu faço agora? Pego e divido o CPA de 130.800, divido pelos 1.230 que o Ed Carlos falou que é isso mesmo. E quem sabe, quem vai calcular é? Raíssa, eu tinha que pegar você em algum momento. Vamos lá. 130.800 dividido por 1.230. Quanto é que deu aí na sua calculadora? Super calculadora. Suspense. 106.341,5. Deve ir mais longe, né? Gente, esse é então o meu custo unitário médio. Ah, professor, tem que quantas casas depois da vírgula? Depende. Podia só 2 casas também. Podia falar que era 106,34.
depende daquele significado, daquela relevância que isso depende para você tomar uma decisão ou não. E nesse caso aqui, não tem relevância você ir 4 casas depois da vírgula. Pode ficar em 2 que está bom. Então, se você respondesse 106,34, está de boa. A única coisa, se esse 1 aqui fosse um número maior, entre 5 e 9, você faria o arredondamento. Esse 4 viraria um 5, né? Isso aí você aprendeu em física e matemática, tranquilo, né? Beleza, então cumprimos o propósito 11. Agora chegou a hora de montar o esqueleto da minha DRE, demonstração do resultado do exercício. Começamos com qual? Com a receita líquida. Você sabe qual é a receita líquida? Vai lá no texto lá. Você mesmo usou ela para fazer cálculos agora há pouco no desenvolvimento. Você sabe que é o quê? Uma observação. Nesse exercício nós simplificamos a realidade, porque igualamos receita bruta com receita com a líquida apenas para fins didáticos. No mundo real você sabe que tem impostos que são acrescentados, tá? Você tem normalmente ICMS, PIS, COFINS, IPI, né? Mas nesse caso aqui a gente faz de conta que é um mundo perfeito que não tem imposto nenhum para pagar. Porque isso é uma coisa que você vai ver em controladoria, porque no mundo real você sempre vai ter impostos. Para você fazer uma comparação entre unidades, por exemplo, de estados diferentes, que têm tributações diferentes ou nações diferentes, você sempre tem que tirar os impostos que incidem direto sobre o faturamento. Mas isso é para o professor que vai ensinar a controladoria para vocês lá adiante. Tá bom? Muito bem. Sabemos então aqui que o nosso valor aqui deu 200 mil, certo? O meu CPV foi calculado durante os nossos cálculos aqui antes, certo? 132.800. A diferença, eu calculei 200 mil menos 132.800 dá 67.200. Ok? Sheila, concorda totalmente? Tá ajuda na calculadora aí? Depois, lembra aquelas despesas que nós tínhamos deixado de lado no passado? Lá no comecinho, lá? Vamos ressuscitar todas elas? Olha aqui. O salário dos vendedores de 7 mil. Os salários administrativos de 6 mil. E mais a depreciação do escritório de R$400. Se eu pegar todos esses três aqui, somar e subtrair de 67.200, eu vou ter quanto? E aí? José, tem alguma ideia aí? Pega a calculadora, pega o celular, faz a conta aí e provavelmente você vai obter 53.800. Gente, o valor é maior, é positivo ou é negativo? Logo, nós temos o quê? Lucro. Percebe que nós temos lucro nessa operação? Tá? Bom, o que nós temos aqui é o seguinte, que você deve repetir esse slide no seu lar, você deve repetir esse exercício, refazê-lo, tá? Ele está relativamente bem ilustrado, eu acho que você deve ter tido pouca dificuldade para assimilar isso aqui na aula hoje, mas acredito que você deverá revisar isso ao longo de alguns dias, e novamente deixar isso bem forte na sua memória. E para você que acompanhou essa videoaula, que nós estivemos até agora falando, eu tentei demonstrar aqui mais uma vez como é uma aula, como nós procuramos fazer uma aula aqui na Pascoal Dantas, né? Essa foi uma aula novamente sobre custos, nós vamos ter outras aulas que nós vamos programando e também aparecer em vídeo com vocês aí, mas fica aquele convite para você pensar em um dia estar sentado aqui junto com esses colegas que estão sentados aí e fazer parte também desse time, que vai ser de muita alegria para a nossa instituição receber você como aluno participante desse nosso curso de administração de empresas, em especial com esse professor que nesse instante se despede e diz a vocês uma boa noite a todos, ok? Obrigado. Tchau, professor.